2, ela fala o seguinte: para consertar um telhado, o pedreiro Pedro colocou uma escada de 8 metros de comprimento numa parede, formando com ela um ângulo de 60 graus, como você vê aí na figura, certo? Aí ele diz, sabendo que, ele deu os dados, né? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tangente de 60 é igual a raiz de 3, e que o cosseno de 60 é 1 sobre 2, a altura da parede que o pedreiro apoiou a escada é, certo? Então veja que ele quer a altura da parede que você apoiou a escada. Então vem comigo aqui na tela, certo? No quadro para a gente tentar resolver essa questão, ok? Bem, nessa questão 2, a gente tem aí as relações também métricas do triângulo retângulo, certo? Então a gente precisa, trigonométrica na verdade, né? Corrigido. A gente precisa então entender o que é que eu vou usar nessa questão. Se é o seno, se é o cosseno ou se é a tangente, certo? Qual é a pergunta então inicial que ele pediu para você? Qual que é o objetivo da questão? Então lá ele diz assim, olha, eu quero saber a altura da parede. Então se é a altura da parede, ele quer saber esse comprimento, ó, daqui onde a escada está apoiada até o chão. Então tá aqui, ó, eu vou chamar isso de x. Esse x seria a altura lá onde está apoiada a escada até o chão, certo? Então nesse caso aqui eu tenho um x. Se você olhar para o ângulo de 60 graus, você tem que identificar agora que o dado que eu tenho aqui é a hipotenusa. E o dado que eu tenho aqui é o cateto adjacente àquele ângulo. Então você diz assim, eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Então nesse caso você vai ver que vai usar o cosseno. Porque eu tenho que calcular o cateto adjacente àquele ângulo. E eu tenho a hipotenusa. Então quando você for usar vai ser assim, cosseno de 60 graus, vai ser aí o cateto, né? Adjacente, que é o x, dividido aí pela hipotenusa, que é 8. Cosseno de 60, ele te deu, foi um dado. Ó. Então perceba que as questões, quando aparecem assim, ele pode confundir você, te dando outros valores, né? Seno, tangente. Então, se o aluno não está, né, pensando aí, qual é o cateto que eu preciso calcular, então ele pode se confundir aí na hora de aplicar e aí perder tempo até achar, né, a relação realmente correta que ele tem que utilizar, beleza? Então substituindo aí o cosseno de 60, que é 1 sobre 2, você vai ter então 1 sobre 2 é igual a x sobre 8. Faz o meio pelos extremos, então você vai ter assim, ó, 8 multiplica o 1. E 2 multiplica o x. Se você quiser multiplicar o 2 por x, beleza. Mas se você multiplicar só 8 por 1, já resolve. Então vai ficar 8 dividido por 2, certo? Então teu x vai ser igual a 8 dividido por 2. X vai ser igual a 4 metros. Resolvida aí a questão 2, muito simples, mas ele pode te confundir quando ele te der aqui esses dados, que é o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60. Então fica ligado nisso, certo? Não vacila na hora de resolver as questões. E vamos agora para a questão 3.